Você é usuário de drogas, Jus? Ah, sabe, não. Bom, Jus, sobre sua qualificação, são essas perguntas, tá? Agora eu vou tratar dos fatos que o senhor é acusado. A partir de agora, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se o senhor quiser fazer uso do silêncio, nenhum prejuízo pode trazer a sua defesa e sua opção, certo? Então, te pergunto, Joel, se você quer fazer uso do silêncio ou quer responder as perguntas? Quero responder. Quer Responder. quer responder? Então. Tá. Joilson, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar primeiro você fazer um relato livre aqui, pra gente, do que aconteceu lá em 2009, lá no Dia dos Fatos. E conforme o senhor for fazendo a descrição do que aconteceu naquele dia, eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, explique pra gente o que aconteceu. Começou assim, eu fui comprar um remédio para um sobrinho meu, que é o filho do meu irmão aqui, né? Tava com febre, aí eu ia comprar um remédio na farmácia, que era na rua 10 de cima. Aí eu peguei uma bicicleta que ele tinha, né? Aí eu ia subir nessa subida para ir comprar esse remédio, aí no meio do caminho tava esse rapaz. Aí ele pegou na garupa da bicicleta e puxou e falou assim: para aí, filho de rapariga. E para nós conversar, aí ele segurou, eu disse: moço, eu não quero conversar, não. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele. Eu disse: não, moço, eu não quero conversar, não. Aí ele começou a puxar a bicicleta e eu puxo para lá, puxo para cá. Aí no tempo que ele puxa, aí eu soltei a bicicleta e ele caiu para trás, né? Aí eu peguei a bicicleta, saí correndo para a rua e fui, comprei o remédio e voltei, entrei no condomínio e daí em diante começou as ameaças, né? Toda vez que Foi eu... antes do dia lá dos fatos, né? Foi antes. Sei quanto tempo, esse primeiro episódio aí foi quanto tempo antes dos fatos? Vai, durou mais ou menos 2 meses, mais ou menos. É? 2 meses. Uns 2 meses antes foi esse primeiro contato que você teve com o Fábio, né? Tá. E aí teve esse episódio da bicicleta e e aí o que aconteceu? O que aconteceu depois, assim? Aí eu entrei para no condomínio, aí toda vez que eu ia trabalhar, quando ele, né, topava comigo na estrada, ele falava que, falava pro meu irmão, outro irmão meu que morreu, você é irmão daquela vítima? Aí meu irmão disse: qual? Não, o que ele galpão, vou pegar ele, vou matar ele. Eu não, moço, mas por que você vai fazer isso? Não, eu vou pegar ele. Aí toda vez que eu ia trabalhar, ele me ataiava, né? Aí eu fiquei com medo, já não estava passando mais pela rua de baixo, já estava subindo pela rua de cima, passava pela rua da Madeira do Pará. Aí eu saltava a BR, né, do outro lado de lá, e eu ia trabalhar no lixão. Aí trabalhava, voltava quando era final de semana, eu ia lá para frente, aí eu tomar umas pingas, uma cerveja lá na frente, aí eu via ele e sempre ele falava que ia me ameaçar. Aí eu falei com outro irmão meu, falei que tinha um dinheiro na mão dele, né? Eu peguei esse dinheiro, falei: você tira esse dinheiro que eu vou embora para Bahia, eu não vou ficar aqui não, porque o cara vai me matar, eu não vou morrer de graça não, vou embora. Aí nesse dia ele me deu o dinheiro, né? Aí eu tinha comprado a passagem para ir embora. Aí comprei a passagem para ir embora, mandou ir embora para Bahia, aí peguei o dinheiro no bolso, aí reuni os amigos lá e comecei a beber desde cedo, beber, aí depois nunca tinha usado droga nenhuma, cocaína, eles me ofereceram, aí eu experimentei ali, fui achando bom, e fui bebendo, e quando foi mais tarde à noite, nós foi pro Bar da Né, chamaram para ir pro Bar da Né, aí nós foi. Chegou lá no Bar da Né, tava só nós, né, aí tava lá bebendo, mas ele jogando sinuca, aí por hora chegou esse rapaz. Chegou, ele ficou me olhando de longe, lá de fora eu percebi que ele estava me olhando, né? Eu fiquei com medo, né? Eu fiquei lá, aí eu fui no banheiro, né? Fui no banheiro passar uma água na cara, que eu estava meio nervoso, com medo, aí eu saí. Aí quando eu ia saindo, ele chegou, vamos jogar sinuca nós dois. Eu disse: não, moço, eu não quero jogar sinuca não. Ele: não, bora jogar nós dois. Aí, muito insistente, tenta, eu disse: não, vamos jogar. Aí eu fui jogar sinuca mais ele, aí na hora que eu baixei a cabeça para jogar sinuca, eu vi que pela sombra do taco que ele ia arrumar o taco na minha cabeça. Aí eu saí fora, né? Aí ele só olhou para mim e saiu. Aí ele saiu para ir embora e eu fiquei com medo também. Eu não sabia para que lado ele ia, né? Ele foi. Não sei se ele desceu ou subiu, eu sei que sabe que eu fui embora para casa. No meio do caminho, nós se encontrou.
Aí ele tava com a faca, né? Tava com a faca, aí tava com a faca, aí eu, na agonia, né? Aí num canto assim na esquina tinha um resto de construção onde a madeira do Pará jogava, né? Aí eu vi um pau lá, peguei o pau e ele veio pra cima de mim, eu caminhei pra cima dele, meti um pau nele, ele caiu. Aí eu peguei, ele soltou a faca meio tonto, ele soltou a faca, eu peguei a faca e peguei ele. Furei, saí, fui embora. A estrutural, né? E como é que era essa faca? Eu não me recordo muito. A faca, isso aqui era uma faca pequena, né? Não era uma faca que apertava assim, ela saía assim. E por que você falou que já tinha acertado ele ali com um pau depois que ele tava com a faca, né? Por que você achou que era necessário dar facada também? Eu já tava com medo já, né? E depois desse aqui, se eu fiz esse, esse pau nele aqui, depois dessa aqui, agora é que ele vai me caçar e vai me matar mesmo. Então, já tava ali com medo, né? Aproveitei a oportunidade que já tava ali. E ou é ele, né? Agora, além desse problema com você, que você falou aí, que você já tinha essas ameaças, aí, o Fábio tinha problema com mais alguém? Não lembro. Se tinha, eu não sei. Alguém lá na região falava se ele era uma pessoa perigosa, alguma coisa assim? Eu sei que o povo fala, rapaz, se fosse você, eu ia embora, porque o cara ameaçar os outros assim, não pô, não. Você vai embora, né? Aí os amigos meus sempre falavam. Aí quando foi uma época, eu lembrei mais de uma coisa, tava na frente de um barzinho lá, em frente do condomínio. Aí na época tinha uma latinha de skin que elas vinham um selozinho, sabe? De cima. Aí ele olhou pra mim assim, quer tomar uma? Eu digo, não, não quero não. Aí ele pegou esse selo, arrancou o selo da latinha de skin e cegou na minha cara, do lado de fora, né? Aí eu fiquei meio sem graça, aí eu fiquei meio com vergonha, saí, fui entrei no condomínio. Aí depois passou nos outros dias, o cara ficava, rapaz, se fosse comigo eu não deixava, não. O cara fazer isso aí. Eu digo, não, mas deixa pra lá. Deixa pra lá, que os covardes devem mais. Aí daí, o que aconteceu? Eu fui embora pra Bahia, né? Tá. Ainda lá no momento foram 4 facadas, é isso? Eu não me recordo. E aí, depois que você teve esse problema com o Fábio, em que momento você vai para a Bahia? Não teve um fato com ele, né? Aí, com 3 dias que eu fui pra Bahia, né? Ah, Comprei a passagem, essa passagem que eu tinha comprado nesse dia que era para ir embora, ela ficou perdida. Comprei outra passagem, fui para Bahia. você não ficou preocupado em dar a sua versão, não, para a polícia? Para segundo. Porque se eu for embora para a Bahia sem explicar o que tinha acontecido, né? Fiquei com medo, porque não, né, não tinha conhecimento de nada. Nessa época eu não tinha documento nenhum. Sem saber de nada, eu fiquei com medo e fui embora para Bahia. Quando vocês estavam lá no bar antes, você viu se ele já estava com alguma coisa, com alguma Eu arma? não lembro. Caso que ele veio na frente, ele saiu do bairro e veio na frente e demorou uma hora. Aí eu pensei, eu digo, vou demorar uma horinha dele romper, até o tempo dele chegar na casa dele, eu entrar e eu vou e entro para no condomínio e fico, Ah, vou para lá no casa, bar, tudo sério. quem mais estava com vocês lá no bar no dia? Lá no bar tava eu, meu irmão e outro rapaz, que era o Marco Soel, né, que era um maranhense. Tava eu, só nós três que tava. Qual dos seus irmãos estava lá? Era o que morreu, né? E esse Maxwell, ele era um amigo seu? Como é que era? Amigo não, porque ninguém tem amigo, só conhecido mesmo, né? Morava lá no condomínio,
Eles moravam na parte de cima e a gente morava na parte de baixo. Sempre a gente reunia no final de semana, ia lá para a rua, tomar cerveja, saía, ia para as festas. Principalmente vocês estavam jogando sinuca lá, só quem viu essa discussão aí foi o Max ou o seu irmão que já faleceu? Foi. Quanto tempo depois que você falou que ele saiu, que o Fábio saiu do bar, quanto tempo depois você encontra com ele? Rapaz, Você falou no meio do caminho aí. não me recordo muito do tempo. Eu sei que eu fiquei um tempinho bom lá para ele subir logo, né? Para ir embora logo. Aí quando ele virasse lá, aí ele dava tempo de chegar na casa dele e eu ia entrar no condomínio onde eu morava e sossegava ali. Você tinha um apelido de Ita, Francisco, também? Tinha e tem até hoje, né? Aquele tipo Francisco, não, porque quase ninguém me conhece. Mas eu tinha esse apelido, Mas que algumas pessoas te chamavam de Francisco também. que a gente trabalhando, veio fulano, aí veio outro, fala fulano. Aí sempre tá botando apelido na gente, chamando a gente de nome de outras pessoas. Sempre a gente tem esse costume, né? Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre ele, gente? Não. Eu vou passar a palavra para o doutor. Bom dia, Jailson. Bom dia. Jailson, nessa hora em que você disse que a vítima tentou dar um golpe em você no bar, um taco de sinuca, quem estava lá? Ah, só o pessoal, né? O pessoal que tava lá no bar, né? Meu irmão tava do lado de fora, mas outro rapaz. E nessa época, meu irmão usava, usava as coisas, né? Coisa dele, aí tava do lado de fora, né? E eu tava lá dentro. Eu tava lá jogando sinuca com mais um rapaz, outras pessoas que eu não conhecia, né? E ele tentou te dar um golpe Ele ele não tentou. Na hora lá, ele ia arrumar o taco na cabeça, que eu vi a sombra. Na hora que eu baixei, ele ia arrumar o taco, por causa que ele aproveitar quando eu baixei, ele ia arrumar o taco. Aí eu vi que a sombra do taco ele levantou, porque ele não levantou o taco para bater, ele levantou, ele virou o lado do taco para bater o lado mais grosso. Aí eu vi que a sombra, eu pulei fora, eu saí fora. Aí eu larguei o sinuca lá, disse, não vou jogar mais não. Aí ficou por isso mesmo, ninguém falou mais nada. Ninguém falou mais nada. Aí eu entrei para no banheiro, lavei o rosto e ficou. Aí depois ele veio, né, ficou por lá e ficou me olhando por fora. Aí depois eu vou ali em casa. Porque a dona do bar disse que não viu nenhuma discussão lá, nenhum problema entre vocês lá. É mais teve, né? Sim. Tem a dona do bar, um bocado de gente lá atendendo. Atendendo lá no bar, um bocado de gente. Como é que ela vai ter atenção para estar reparando tudo? Certo. É, Leve para mim, por favor, exatamente como foi o momento em que você encontrou a vítima, tá? O Fábio, na hora que precedeu a facada, naquele momento lá, no momento final da situação. Como é que aconteceu isso? Ele estava como? Ele estava em pé, estava sentado, Estava em pé. em pé. Em pé. E aí o que? Ele estava com a faca na mão, é isso? Ele tava com a faca na mão, né? Na hora que ele me viu, que eu fui descendo para ir entrar para no condomínio, nós topamos no meio da estrada. Aí ele com a faca, né? E eu um dia caçando sem ter pegar nada, aí eu olhei e tinha um pau. Eu peguei o pau, aí quando ele viu que eu tava com o pau, ele afastou um pouco mais. Quando ele afastou, mas mesmo assim ele veio em cima de mim, né? Ele veio em cima de mim, aí ele foi para arrumar a faca, eu pulei fora. Ele veio em cima de você com a faca. Veio em cima de mim. Aí eu saí fora, meti o pau nele, aí ele desequilibrou, caiu, aí a faca caiu, eu peguei a E essa paulada que você deu atingiu o quê? Não sei se pegou no rosto, não sei. Sei que foi de frente, né? No seu depoimento aqui em Juiz, você disse que ele se defendeu do golpe com o pau, bateu no braço dele, ou coisa assim, foi isso? Foi.
E tá, beleza. Você viu com o pau e ele estava com a faca, não é isso? Como você está dizendo. Aí ele defendeu no braço, não é isso? A Paula bateu no braço. Aí quando a Paula bateu no braço, continue. O que aconteceu? Aí quando bateu no braço, ele veio pra cima de novo, ele, Com a faca, ele com a com faca. a faca. Isso. Aí como é que você tomou essa faca dele? Aí quando eu bati o pau nele, a faca caiu, ele ficou tonto, a faca caiu. Você não disse agora mesmo que deu a paulada e ele veio para cima com a faca de novo? Pois é, eu arrumei o pau dele, Ah, né? E ele veio com a faca pra cima de mim, eu arrumei o pau, quando ele defendeu, não defendeu, porque o pau passou direto, pegou, não sei se pegou no rosto dele, ele ficou tonto no chão, né? Aí a faca caiu, ele soltou a faca, eu peguei a faca e furei ele. Você pegou a faca então e furou ele, Foi. né? É, Você disse que a vítima era conhecida como uma pessoa violenta, perigosa, Não, queimava as pessoas, alguma coisa assim. Porque você falou assim, o povo falava, o não povo sei. falava lá, né? Que ele ia mandou eu tomar cuidado, que ele tinha parente que era perigoso, né? E era perigoso de eu ficar lá, então a melhor coisa era de eu ir embora, né? Eu fiquei com medo. Ele era mais velho que você, não é isso? É, Você tinha quantos anos, né? acho que eu tinha acabado de fazer, não sei se era 18, parece. Eu tinha 17, na época, antes eu tinha 17, aí eu tinha feito 18, né? Ele tinha 39 anos, né? Isso não tem nenhuma passagem na polícia, não tem nenhum fato criminoso, tá? Não tem nada disso. Você teve conhecimento de alguma coisa que ele fez? Não, É, E essas supostas ameaças que ele teria feito para você não chegou a conversar com ele, não? Me explica o que que é isso. porque como é que a gente está sendo ameaçado, você não tem como ser, a pessoa está lhe ameaçando, você não tem como você ir na casa dele e perguntar por que ele está ameaçando. A gente fica com medo. Se o E cara você não pensou em ir à polícia também? Se ele estava ameaçando você? pensar de nada, não. Se eu for na polícia, vai ser pior, porque a gente dá parte, o cara prende, né? Aí depois ele vai me caçar, a família dele vai me caçar e vai ser. Pensei também nos meus irmãos que moravam lá também, que ia ficar. É, No dia desse fato, você disse que usou droga, foi isso? Foi, Foi o quê? Cocaína? cocaína. Você usou essa cocaína onde? Lá mesmo, no Badané, né? No bar? É. Então você tinha cocaína lá no bar? Você usou cocaína lá no bar, então? Aí, sim, tinha lá. Porque você tinha falado que era no condomínio, que você tinha... Não, o condomínio é que nós estava bebendo no condomínio, né? Aí lá no condomínio lá começou, não, vamos lá, fulano, lá tem uma da boa. Eu digo, moço, eu não usei esse trem, não, não, você vai gostar. Aí nós foi para lá. Aí eu não sei se eles já tinham pegado de lá ou já levado para lá, eu sei que cheiramos lá no bar, né? É, Como é que estava a vítima nesse dia? Estava muito agressiva, partindo para cima de você, realmente? Ou como é que ela estava? Eu sei que ele tava tomado igual eu, né? Tava tomado igual eu, né? Não sei se. Eu sei que ele tava disposto a me matar de qualquer jeito. Ele saiu na frente para pegar alguma coisa. Naquela hora lá que você encontrou com ele estava agressivo? Estava partindo para cima de você? Ele veio para cima de mim, ele veio agressivo para me matar mesmo. Ele disse, ele veio para cima para me matar mesmo. Entendi. É porque o laudo, saiu um laudo do grau alcoólico dele, e ele estava numa fase chamada estupor. Né? Não sei se você sabe o que é. Mas só para você saber o seguinte, é quase como alcoólico. Ele estava quase desmaiado, né? Segundo o laudo. Estava num estágio muito avançado de embriaguez, praticamente não respondia a nenhum estímulo, quase apagado ali. Então, como é que você justifica isso? Então, ele tava apagado mesmo, estava mal mesmo, ou ele estava agressivo? Eu não consegui entender. Ele estava agressivo, eu não sei como é que esse laudo aí que faz, não sei. Eu sei que eu providencio, estava lá na hora, eu sei de o que eu passei lá, né? Ele estava agressivo, ele veio para me matar mesmo. Entendi. É, ok, sem mais. Obrigado.
Beleza? Obrigada, Excelência. Bom dia, Joilson. Gostaria de fazer mais algumas perguntas para esclarecer alguns pontos, viu? Nesse dia do acontecido, quando o senhor estava no bar, antes da luta em si, o senhor tinha alguma faca, canivete, alguma coisa com você já? Não, tinha não. Certo. Ali na sinuca, o senhor, né, mencionou que viu essa sombra e tudo mais, mas ele chegou a te falar alguma coisa? Ele não chegou assim, me falar, eu não recordo, né? Não lembro. Só sei que ele saiu e ficou me olhando de fora, né? Nesse momento, foi antes do senhor mencionar que foi no banheiro passar uma água no Foi bolso? depois que ele, depois do sinuca, né? Eu fui o banheiro, aí quando eu voltei, eu fiquei lá, fiquei com medo de sair para fora, porque ele tava lá fora, eu fiquei com medo de sair, né? Aí vocês estavam ali no Bar da Néia. Para ir para a casa do senhor, para ir para o condomínio, era um caminho só? Era um caminho só. Ele morava ali perto do senhor? Morava perto, lá para baixo, né? Só que eu morava, só que eu não sabia onde é que ele morava, né? Eu não tinha conhecimento onde ele morava. Eu só via ele só, às vezes, topava com ele na rua, né? Entendi. E quando eu ia trabalhar, para poder passar para ir trabalhar, é o mesmo caminho. Não tinha, o único caminho que tinha é o que eu falei, que era por cima, na Madeira do Pará. Aí eu tava tão com medo que eu atravessava a avenida, as duas avenidas, e ia beirando até lá para trabalhar, para estudar estrutural, né? Entendi. No exato momento do acontecido que o senhor menciona que ele veio para cima do senhor com uma faca em punho, o senhor achou esse pedaço de madeira? O senhor menciona, né, que ele foi se defender. Não ficou muito claro para mim, essa madeira chegou a atingir em alguma região? O senhor não sabe qual região atingiu? Eu não recordo, né? Só sei que eu, para me defender, né? Na agonia ali, Ele, logo depois desse golpe, o senhor falou que ele ficou meio tonto, ele chegou a cair no solo? ele caiu, né? E levantou de novo, aí tentou pegar a faca, aí eu fui pegar a faca primeiro. Entendi. Agora, só saindo um pouquinho desse contexto, o senhor mencionou que depois do acontecido, 3 dias depois, foi para a Bahia. O senhor é da Bahia? Explica só essa questão para a gente. Sou da Bahia. Tinha algum parente seu que morava na Bahia? Minha mãe. Entendi. Quantos anos o senhor ficou por lá? Fiquei lá de uns 4 a 5 anos. Né? Entendi. Depois de lá, o senhor retornou? Eu retornei ali para o Goiás. Né? Entendi. Nesses quase 16 anos, o senhor vem trabalhando de quê? Como é que está sendo a sua vida? Eu trabalhando de fazenda, tirando leite para de caseiro com canto, aí sempre o povo perguntava, e aí, Joyce, vamos fechar? Eu digo, moço, eu vou trabalhar fechado, eu mentia, eu falei, olha, eu não gosto de trabalhar fechado para ninguém, só gosto de trabalhar, porque eu não tinha como trabalhar, porque eu não tinha documento nenhum, né? Nessa época você não tinha identidade? Não, tinha não. Eu tinha feito uma identidade naqueles carros que fazem umas tendas na rua, né? Aí tinha tirado essa identidade que era para pegar lá no Cruzeiro. Aí eu fiquei com medo de pegar, porque aí eu já tinha ido para Bahia, aí eu fiquei sem documento nenhum, né? Nem, só com registro mesmo de nascimento. E como é que você tirou esses documentos? Como é que você ficou sabendo do processo? E assim, através do meu irmão, ele tinha as causas para resolver em algumas coisas, de trabalhista, aí conheceu esse doutor Roberto, né? Aí, através dele, eu perguntei como é que seria se ele entrasse nessa causa, né? Aí ele disse, ó, Jorge, você está com mandado de prisão, eu posso entrar para tentar revogar a sua prisão, mas aí eu não vou ter a certeza de que você vai, né, ser livre. Aí é o juiz, é a justiça, né? Mas a minha parte eu vou fazer. Aí realmente ele fez a parte dele, né? Conseguiu revogar a prisão. Aí nessa revogação de prisão eu aproveitei, tirei meu documento tudo. Aí eu casei, né? A minha esposa, aí fui conhecendo minha esposa lá no Sem Terra, né? Ela indo para a igreja. Aí eu aproveitei, conheci ela foi me levando para a igreja, eu fui, aceitei a Jesus e comecei para a igreja. Aí sempre o pastor fala, Joilson, tem que casar. Aí eu expliquei a situação dele, que eu não podia casar. Assim, ele disse, não, mas um dia Deus sabe, mas você tem que passar pela justiça do homem, porque para Deus, você
foi perdoado, mas tem que passar pela justiça. Aí eu aproveitei, casei, hoje eu tenho meus 2 filhos, tenho meu menininho de 2 anos, vai fazer 3, e minha menininha de 12, vai fazer 13 também. Aí hoje eu vivo a vida normal, né? Obrigada pelos esclarecimentos, viu, Joilson? Sem mais, excelência. Eu só vou fazer alguns esclarecimentos que os jurados têm. Se vocês tiverem mais alguns, podem mandar. Primeiramente aqui, a questão lá do... Voltando à questão do seu nome, né? Lá na época, você... só porque... A gente até falou aqui que algumas pessoas o conheciam como Francisco Alves Medeiros dos Santos, também é isso? Não, Francisco Alves do Santo era meu pai. Ah, mas algumas pessoas te chamavam de Francisco, Chamava de apelido, né? como apelido Francisco, tá? O nome sempre foi Joilson Antunes Medeiros e algumas pessoas te chamavam de Francisco, mas só Francisco. Entendi. Francisco. Aí você já falou aqui que nessa época você não tinha, ainda estava sem RG na época, né? Tava, na época eu não tinha tirado. Você tinha, antes, você tem algum, já tinha algum problema, algum episódio de violência com alguma outra pessoa, Jus? Rapaz, antes não. O único Só episódio que você teve envolvendo violência com alguém? teve na Bahia, né? O que foi isso aí? Na Bahia foi o seguinte, eu tava, lá tem a feira lá, né? Que é final de semana a gente ia pra feira, aí eu jogava sinuca postada, aí tava eu e outro rapaz jogando sinuca postada, aí chegou outro cara pra jogar também, sinuca. Aí o cara falou assim, não, nós tá jogando só nós aqui. Só nós dois aqui, porque nós já tem uns 5 partidas a gente tá jogando aqui, aí só nós. Aí ele, não, mas eu quero entrar no meio também. Aí ele entrou no meio, aí eu fui, ganhei 3 partidas em seguida, né? Aí eu falei, moço, sério, vamos parar, vamos acertar isso aí logo, porque esse negócio de tá jogando, tá muito dinheiro, não dá certo não. Aí eu fui cobrar ele foi e me deu um tapa no peito. Deu um tapa no peito. Aí eu chegava, senti o gosto de sangue na boca do tapa que ele me deu nos peitos. Chega, estrondou tudo nos peitos por dentro. Tá bom. Aí eu afastei, aí eu fui no meio, uma pedra nele, né? Aí ele se esquivou, aí mais pra frente, passou, aí minha mãe veio pra cá, meu irmão se acidentou aqui em Brasília, né? E minha mãe veio pra cá, pra acompanhar meu irmão. Aí eu fiquei lá, né? Minha mãe disse, ó, você não vai pra festa não, você fica aí, não sai de casa não. Aí eu saí. Eu teimei e fui pra festa. Aí cheguei na festa, quando eu fui no banheiro, quando eu virei, o filho, o rapaz que eu arrumei a perna nele, né? Ele foi e me furou nas costas. Você, quantas as do período ainda antes teve o falecimento lá, a morte do Fábio, né? Que é a vítima aqui no caso. Você falou que antes tinham começado algumas ameaças. Algum momento você pensou em levar essas ameaças para o conhecimento da polícia, fazer alguma ocorrência? Não, não. A única coisa que eu pensei foi de ir embora, né? Ter com medo de ir embora pra Bahia. É, qual era o local exato em que você falou que a vítima estava no meio do caminhão, estava voltando para casa do bar, o Fábio estava te esperando? Em que local exatamente ele estava te esperando? Aí eu vinha do bar, né? Ah, Aí lá tem a esquina de ah, droga, vai descendo, aí o condomínio ficava no meio. É mais ou menos lá da entrada do condomínio, lá para a porta ah, da entrada dele, não sei como ah. ele vinha, sei que ele vinha de lá, né? Era mais ou menos, dava uns 20 metros mais ou menos. Mas Eu entrava à direita, né? ah, Aí ele descia para baixo. ah, Aí nesse período que eu vim, ah, quando eu cheguei lá na esquina do condomínio, ah, da esquina para virar para chegar no condomínio, eu de lá de baixo já avistei ele, né? ah. Aí eu apreciei os passos. Avistou ele aonde? No meio da pista? Em que local? Não, na esquina, lá de cima, lá tem uma esquina que desce para a rua 3C, né? Aí eu de lá de cima eu avistei ele, né? Que ele vinha de lá para cá. Aí eu apreciei os passos para entrar para no condomínio. Aí no meio da estrada, quando eu ia quase chegando na entrada do condomínio para entrar, ele me gritou: para aí! Aí o que aconteceu, né? Agora a pergunta lá do momento que você estava com.
você falou que atingiu a paulada e ele soltou a faca. Você falou que ele chega a cair no chão quando você atinge a paulada? Quando o meu pau, né, ele É. esquivou, não sei se o pau pegou na cabeça, não sei se no rosto, eu sei que ele ficou meio tonto, foi pra cair, caiu, né? Caiu. Ele caiu, Ah. aí levantou tentando pegar a faca e eu peguei a faca primeiro. Então ele não ficou desacordado, Não, ficou não. ele caiu. Você falou que ele ficou tonto, então. Ele estava tonto? O que ele estava? Ficou tonto, né? Mas caiu e levantou. Aí ele tava, se tava Tá, bêbado, mas aí não sei, mas tava você dá a bêbado, sua cara né? quando ele tá no chão ou quando ele tá, ou quando depois que ele levanta? Não, quando ele veio pra cima de mim, né? Quando eu peguei a faca, eu já fui e furei ele, que eu fiquei com medo dele levantar de uma vez e voar em mim e acabar de mim. Mas aí qual é o momento que você acerta ele? Quando ele quando ele já levantou ou quando ele tava no chão? Não, quando ele ia pra levantar, né? Ah, ele tava levantando é o momento que você acerta. É. Ele tava você sabe, ele tava levantando assim e você conseguiu acertar assim. Aí ele tava levantando e eu consegui pegar a faca ligeiro e acertei ele, né? Sobre essa questão lá da passagem para Bahia, você falou que já estava com medo, você ia voltar para Bahia. Você já tinha comprado passagem? Eu tinha comprado para ir embora, que era a passar. Para ir embora era às 9 horas da noite, né? Que a gente compra passagem cedo, mas o ônibus só sai, esse lado do Nordeste só sai de 9 a 10 horas da noite. Né? Ah. Eu tava Mas você já tinha comprado a passagem? Já tinha. Ia sair que dia? O ônibus? É. Eu não me recordo. Não, é porque assim, ó, você falou, o fato é que a morte do Fábio foi no dia 11 de junho. Você falou que antes de 11 de junho você já tinha comprado a passagem para Bahia. Já tinha comprado. E era para que dia a sua passagem? A passagem minha era para esse dia, né? O dia 11? Esse dia eu quero ver do acontecido. Aí o meu. Mas aí, só para gente entender, porque consta aqui que o fato que a morte do Fábio foi no dia 11 de junho por volta de 21 horas. Que horas era a sua passagem, então? A passagem era 9 horas, né? 9 horas da noite? Da noite. Eu saí o ônibus 9 horas. Mas aí como é que foi, então? Porque você pegou esse ônibus, então, que você já tinha comprado? Não, eu era para sair 9 horas, né? Aí, como eu fui envolvido com bebendo, aí acabei esquecendo da. Então você tinha comprado a passagem no mesmo dia, Essa passagem só que você não foi nesse ônibus. Ficou perdida, né? Ficou perdida. Aí eu, para poder ir embora, eu tive que comprar outra passagem. E aí só para confirmar, então você perdeu essa passagem que você tinha, que era no mesmo dia que aconteceu esse fato com o Fábio, com a morte do Fábio, e aí acabou indo quanto tempo depois você foi para Bahia? Para moto ir embora? É. Eu fui com 3 dias, né? 3 dias? Você comprou outra passagem, então? Foi. Eu fiquei lá na estrutural, dormi na casa de uma amiga. Ela é irmã da mulher do meu irmão, que mora lá perto de mim, lá em Goiás, né? Eu fiquei lá uns 3 dias lá. Aí de lá ela foi no plano, comprou a passagem para mim e de lá eu fui embora. Aquele evento lá que você falou lá da Bahia, que você teve uma discussão, depois disse que o rapaz te deu uma facada, você ficou como vítima? Teve ocorrência, alguma coisa disso aí? Não teve ocorrência nenhuma, não. Não teve nenhuma ocorrência? Ficou só me procurando, né, para saber quem foi, o que é que aconteceu, mas sempre eu ia trabalhar nas olarias, mas eu ficava passando por dentro do mato, né? Mais alguma pergunta pelos jurados? E Joilson, sobre isso que aconteceu, você
Tem algum arrependimento? Como é que você se sente sobre tudo isso que aconteceu? Aí hoje daria assim, daria, se eu pudesse voltar atrás, né? Teria feito isso. Hoje, ele vive escondendo, né? Aí, vive escondendo, aí não podia ter serviço, que não eu sempre ouvi os povos trabalhar fechado, aí tinha as suas vidas, aí eu sempre reparava isso, eu digo, mas eu nunca vou ter um privilégio desse aí, de ter uma família, né? Mas eu sabia de tudo, né? E hoje eu construí uma família e Deus me transformou, hoje eu sou um arrependido, né? Sirvo a Deus, tenho meus filhos, minha esposa, meu lar, tenho minhas coisas, minhas criações, então eu sou um arrependido, né? Pelo fato que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu fazia isso. Em que momento você ficou sabendo que o Fábio morreu? Então, fiquei dúvida, né? Fiquei com medo, aí eu não sei se tinha Na hora que comida. você sai do local lá, ele já estava morto? Não, eu não deu tempo de eu perceber que quando eu fiz lá, eu já saí e fui correndo, né? Tá, e quando é que você tomou conhecimento que ele morreu? Eu tomei conhecimento quando ele morreu, foi quando eu estava na estrutural, né? Aí eu perguntei, e aí o rapaz, será que morreu mesmo? Aí ela disse, eu acho que morreu. Aí falou, para você tá encrencado, viu? Fiquei com medo e fui pra Bahia, né? Aí voltando essa história da passagem lá da Bahia. Se você estava com a passagem lá no mesmo dia 11 de março, né? Primeiro que você perdeu, por que você não estava arrumando suas coisas? Por que você foi por Não, lá em vez de. já estava arrumado, né? Que eu era solteiro, não tinha um que tantão de coisa. As coisinhas que eu tinha naquela época, a gente que é solteiro nunca que tem dinheiro sobrando para comprar roupa, comprar essas coisas, né? Tudo que pega é só para gastar. E as coisinhas que eu tinha era pouca, né? Ah, Aí eu tinha arrumado para ir embora, né? Com o pensamento de ir embora. Aí eu fui e topei com esses rapazes aí, um incentivo. Aí foi, e acabei não indo para a Bahia, né? tá. E sobre as facadas, assim, até te falei assim, o laudo fala até que foram 4 facadas, né? Você sabe onde foi? Você sabe dizer onde que pegou cada essas facadas? Eu sei que foi na região suspeito, né? Agora, sacada, eu não estou lembrado, né? Quantas foi. Nessa região aqui. Foi, essa região, sim. As duas, sabe? Justo. Questão aqui é o seguinte. Então, você falou aqui que já tinha um período anterior de ameaças, né? Envolvendo você e o Fábio. Mas aí, quando vocês se encontram no bar, por que você permaneceu no local lá e, inclusive, aceitou jogar
com ele? Eu aceitei jogar com ele por questão com medo, né? Ah, Eu não sabia o que ele estava planejando, né? Ah. Eu aceitei jogar com ele por medo. Tava todo mundo lá olhando, eu pensei, digo, aqui ele não vai fazer nada comigo aqui, né? Dentro do bar. ah. Por isso que Então você continuou lá porque você achou que lá no bar ele não é... não ia fazer nada comigo. Tava todo mundo lá, eu pensei, meu irmão tá ali, o outro rapaz tá ali, ele não vai deixar nada, fazer nada comigo, né? Eu fiquei lá. Pra jogar, não cheguei nem a jogar mais ele. E qual foi? Você falou que você era usuário de drogas na época? Não, Só usou naquele dia. só naquele dia. Tá. E qual foi a influência que você sabe descrever assim, qual foi o efeito da droga naquele dia em você? A droga, eu não sei nem assim falar assim qual é o efeito, que o efeito da droga é passageiro, né? É rápido e sei lá, não sei nem explicar, assim. O que que acontece? O efeito da droga lá no dia, você sabe? É, O que que ela influenciou em você? eu, tipo assim, na mesma da hora que eu fiz, eu tava já com medo, fiquei com mais medo aí. Tem gente que fala que a droga dá coragem, então pra mim não adiantou não, eu fiquei com medo mais aí. As perguntas? Então, se tem mais perguntas, tá encerrado o interrogatório, viu? Gilmar, Foi. bom dia. Você é irmão do Joilson, é isso? Tá. Você é irmão do Joilson, Gilmar, você fala o que a gente chama aqui de informante, ou seja, não presta compromisso equivalente de testemunha quanto desse parentesco, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para o promotor de justiça, que vai começar as perguntas para o senhor. Bom dia, Gilmar. Você é irmão do acusado, não é isso? Do Jailson. Esse fato ocorreu em 2009 e na época você prestou seu depoimento, né? Esclarece, deixa claro aqui para o juiz. O seu irmão era conhecido como Francisco também, Francisco Alves Medeiros dos Santos, é isso? Francisco Jailson. Tá, o nome é Jailson. O que consta do seu depoimento? Ele diz assim, nessa época aqui, ele diz assim, residia seu irmão Francisco Alves Medeiros dos Santos. Esclarecer que Francisco, diversas apelidos entre os Pininho, seu Madruga. Mas chamava ele desse apelido mesmo. O pessoal do serviço vai chamar ele desse apelido. Sim, mas o nome dele é Joilson. Joilson, E exatamente. por que chamaram de Francisco também? É apelido que botava nele lá. Entendeu? Também? Isso, era só apelido que botava nele lá. Tá certo, tranquilo então. O senhor disse no seu depoimento que Francisco chegou a morar com o senhor, não é isso? Sim. Depois teve uma discussão com ele saiu de lá, foi isso? Na verdade é o seguinte, eu vim primeiro da Bahia para cá, né? A gente trabalhava na reciclagem da munição natural. Aí ele veio para trabalhar junto também com nós lá. De acordo só que eu tenho minha família, né? Como ele é solteiro, eu tenho um dia dele, dia dele. Por lugares não deu certo, porque ele saía muito à noite, né? Porque um rapaz solteiro tinha que sair, né? Eu tenho minha família, eu não podia acompanhar o ritmo dele. Aí, foi morar do lado. Lá é vários barracos. Né? Foi morar, mas outro irmão meu lá, inclusive faleceu, e ficou lá. Aí, a discussão só assim, que não dava certo o horário dele. Né? Certo. Eu tenho família, eu trabalhava, ele também trabalhava, só não dava certo os horários, só isso. Certo. No dia desse fato, lá em 2009, como é que o senhor tomou conhecimento da situação que ocorreu? No dia, Sim. nesse dia eu fui levar minha esposa na rodoviária, que ele ia para Bahia.
Inclusive, ela foi ver um documento do filho meu, mais velho. Sei. Ela viu um registro lá para trazer para cá. Aí, quando eu cheguei, acho que o ônibus era às 9, 10 horas da noite, foi de onde eu voltei. Só que no mesmo dia eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento, no outro dia eu comentava dos outros, quando eu fui trabalhar. Porque era muita gente no lote, conhecia a gente. Aí comentou isso aí, só que no momento ninguém sabia quem foi, sabe? O cara ele morreu um pouco mais embaixo. Aí normal, aí, dia a dia ele fiquei sabendo depois. Foi falar, foi, mas no momento eu não fiquei sabendo de nada, no mesmo dia não. Foi através de comentário da vizinhança? Tiveram muitos moradores, muitos itinerantes lá, foi comentando. Certo. O senhor tinha conhecimento se houve alguma discussão entre eles Sim, algum tempo antes? isso aí sim. O cara sempre ameaçava ele. Agora, o motivo, porque eu não sei. Porque a gente, de manhã, a gente ia trabalhar e estava lá de frente, tem tipo um comércio, uma mercearia, chama Lorival. Aí a gente chegava do serviço, parava lá para tomar uma cerveja, nós e entrava para dentro, que era de frente do condomínio. Toda vez que ele passava por ele ameaçava. Falou, seu tio está chegando, vou te pegar. Agora, o motivo eu não sei por quê. Eu não estava, não tinha, não sei explicar. Tá, essa história que estava ameaçando, quem disse para o senhor? Ele passava, esse rapaz, eu não sabia, não sei nem, ele passava, ele morava um pouco mais embaixo, no condomínio lá. Morava lá, mexia com obra, essas coisas assim. Só que conhecia, mas eu não conhecia ele, só que frequentava o mesmo ambiente da gente, entendeu? Tinha um comércio e tinha um bar, lá em cima tinha um bar, assim, um tal de... Eu não me recordo o nome dela, uma mulher que tinha uma sinuca, que ele também gostava de jogar sinuca lá. Eles, toda vez que passava, ele comentava, aí eu sabia o qual motivo que ele ameaçava ele. O dia dele estava chegando, essas conversas, que ia trazer os parentes dele, não sei de onde, para pegar ele. Só que o meu irmão comentava comigo o motivo por quê, entendeu? Não comentava. Não, porque a gente não era também de ficar junto assim nos lugares, porque ele era solteiro e eu também minha família. Eu acho que a mulher não ia aceitar também, eu sei que o cara é solteiro. Sim. Sobre o dia do fato, o senhor não sabe nada? Não, no dia não, porque nesse dia eu fui levar minha esposa na rodoviária, para o país. Sim. E depois do fato, seu irmão Não, sumiu. quando eu voltei da rodoviária, ele cheguei a ver ele estava lá normal, de frente do condomínio, lá no condomínio. Aí eu entrei, eu ia trabalhar no outro dia, só vi esse dia, no outro dia eu não vi mais ele. Sim. Ok, eu não tenho mais perguntas. Não. Obrigado. Defesa. Obrigada, Excelência. Bom dia, seu Gilmar. Meu nome é Ana Flávia, sou defensora pública. Gostaria de fazer mais alguma pergunta. O senhor se lembra, antes do fato, se seu irmão, o Joilson, chegou a comentar que ia para a Bahia, alguma coisa nesse sentido? Para mim, não. Ele chegou a comentar com o senhor se estava com medo dessa situação do... Sim, ele chegou a comentar uma semana antes, que toda vez que passava por ele ameaçava ele, cara. Falava, eu vou te pegar o mesmo que eu comentei agora. Uhum. Sempre ameaçando. Agora, o motivo eu não sei. E o que o Joilson comentou, o que para o senhor? Não, ele só falou, minha apelido é Mazinho, meu nome é Gilmar. Mazinho, toda vez que eu passo por aquele cara lá, ele fica me ameaçando, só que ele não falou o motivo, né? Agora, não lembro se foi negócio de jogo de sinuca ou se foi porque ele xingou a nossa mãe. Só me recordo foi isso. Não tenho certeza. O senhor sabe dizer se esses acontecimentos, essas ameaças, elas vinham acontecendo mais ou menos há quanto tempo, assim, do fato? Se o senhor se lembra? Foi muito tempo? Tem mais ou menos na faixa 2, 3 meses ele se relata ele comentando. Só que não era todo dia, mas era final de semana, quando a gente ia no serviço, sentava lá, tomava uma bebida e entrava para dentro de casa. Mas era com ele passava, acho que não sei se o cara vinha no serviço ou não sei. Ele passava e falava, né? Ele ficava ameaçando pela na cabeça. O motivo eu não sei explicar por quê. Só um último esclarecimento. O senhor tem algum irmão que veio a falecer, que morava por ali também? Sim. Certo. Obrigada pelo esclarecimento, seu Gilmar sem mais, excelência. Em relação à questão com a vida, você falou que seu irmão comentava essas ameaças. Sim. Além do seu irmão, mais alguém se tinha conhecimento se a vítima já teria um problema com mais alguém além do seu irmão? Assim? Esse faleceu? Se faleceu alguém. Não sabia.
Eu não sabia nem se tinha parente lá, porque morava mais embaixo do condomínio e não tinha contato, né? Só era ali no momento mesmo, estando devendo, só isso. Tá. E só para confirmar, essas ameaças que você relatou e a vítima estaria fazendo em relação ao seu irmão, o senhor tomou conhecimento porque presenciou ou porque o Joilson comentava com Não. você? Eu presenciei várias vezes, não foi nenhum nem dois, não. Ele passava, estava eu e ele, e o pessoal lá também, que trabalhava com a gente, inclusive o filho do dono que morava lá, que faleceu, que era o seu Zé Preto, eu presenciei várias vezes também, quase falando isso, que eu ia fazer isso. Eu não sei explicar por quê, porque eu nunca vi ele discutir em nenhum momento que eu vi, não, né? Se teve, foi na rua, porque ele é solteiro, saía, ninguém sabia o acontecimento dele lá fora, mas que eu saiba, não, né? Comentário, tem que brigar. Para querem mais algum esclarecimento? Sem mais esclarecimentos, então, obrigado, então, senhor Gilmar. Só isso. Tá, só guardar para sempre. Questões legais, né? Então, vou passar diretamente a palavra para o doutor de Justiça iniciar as perguntas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Paulo, meu nome é Kleber, sou promotor de justiça. Sei da dificuldade que é para vocês, em fatos antigos, prestarem depoimentos, mas, enfim, a gente não tem outra alternativa, é muito difícil encontrar testemunhas para vir ao plenário aqui. Eu sei que você participava da SICBio nessa época, no fato de 2009. Eu queria saber, não sei se você leu alguma coisa sobre o fato antes de vir, mas o que é que você se recorda dessa situação? Doutor, infelizmente eu não me recordo de nada. De nada, Eu né? era muito novo na sessão lá, tinha poucos anos de polícia, e as diligências eram mais acompanhando o agente Renato, né? Esse sabia tudo, sim. Era o chefe da sessão. Aí eu praticamente eu dava apoio a ele nas diligências. Mas aí, como eu era muito novo de polícia, e acho que tinha um mês só na delegacia, não, eu li, reli o relatório e não consegui. Então, com segurança eu não poderia afirmar nada. Tranquilo, sem problema. Eu vou te pedir, então, Paulo, só para você, por favor, reconhecer se você prestou depoimento, se a assinatura é sua no depoimento, só para. Porque, enfim, foi colhido em juízo, né? E é muito normal que você, hoje em dia, não se lembre mais disso, faz muitos anos, realmente. Tá? Vou pedir para o Stanley, por favor, mostrar. Tem como, Stanley? Tem. Tá bem, então. É o ID. É o número aí? ID 463 891 15. Página 2. Tem a ata de audiência, tempo de audiência, depois tem a oitiva dele aqui do Paulo Eduardo, em cada Andrade, eles são, né? Mas o que importa é, só para ficar claro, você trabalhou nessa investigação, Trabalhei. acompanhava o Renato, né? O Renato prestou um depoimento aqui. É o policial mais competente e sério que você vai poder encontrar na polícia. Maravilha, maravilha. Tem como. Eu posso mostrar para ele? Eu tenho aqui. Se a defesa não só Se puser. fosse algo que eu posso me aproximar. Pode, é porque precisa ficar gravado só para você falar. Tá. Aí eu vou lá. Não sei se vai captar a minha. Tem como? Tá? Eu vou falar de perto do microfone dele também, pode ser? Só para ficar pra captar. Paulo, vou só te mostrar aqui o depoimento, né? Só para você conferir se o seu nome é esse mesmo, se a assinatura é sua. Paula do Arão Cade Andrade, né? Assinatura minha. Assinatura. Então você confirma a assinatura, confirma que prestou esse depoimento. Confirmo. Muito obrigado. Então, pela defesa, Também perguntas, excelente. Obrigada, policial. que também sem perguntas pelo juiz, jurados querem alguma. Também sem esclarecimentos, então, obrigado, Paulo, bom dia.
né? Sim, senhor. E obrigado, então, mesmo morando já fora, né, pela presença ainda aqui virtual aqui para prestar depoimento. Renato, o senhor vai falar, então, como testemunha, fala sobre compromisso ser a verdade, sobre que eu posso testemunho. Eu vou passar, então, primeiramente, a palavra para perguntas ao promotor de justiça. Renato, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Renato, meu nome é Kleber, sou promotor de justiça e preciso fazer uns questionamentos aqui. Você para a gente tentar esclarecer esse fato. Sei que é um fato bastante antigo, um fato de 2009, e sei que na polícia você trabalha com muita coisa, muito bom, muitas situações, então é normal que a gente não tenha recordação de tudo, né, óbvio. Mas, Renato, não sei se você tomou conhecimento sobre esse fato, deu uma lida no que existia sobre esse fato, mas o que você se recorda dessa situação? Eu dei uma lida aqui no meu relatório, né? Na época, eu era chefe da seção de investigação de crimes violentos, lá na Vicente Pires, 38ª Delegacia. E, na época, o plantão recebeu a notícia de um homicídio, de um corpo que havia sido localizado na Rua 3, né? E o plantão foi até o local, constatou o óbito, né, uma vítima no local, e acionou a gente, que era da investigação, da seção de investigações, né? Nós também comparecemos, eu e um colega, comparecemos ao local, começamos a ouvir algumas informações, algumas testemunhas, né? E também, eu lembro que tinha ao lado do corpo, né, a vítima estava bem próxima à entrada de um portão, em um condomínio, na Rua 3, que era... Eles moravam lá dentro, se eu não me engano. Tinha umas latas de cerveja, na época, foi orientado, foi recolhido, encaminhado para o Instituto, né, de Criminalística, e lá a gente ouviu vários depoimentos, entrevistamos várias pessoas, e o que nos informaram na época é que a vítima estaria em um bar, né, da Edneia, que era próximo ao local, ali, o corpo se encontrava na 3C e era na 3, bem próximo ao local, não era muito distante. E ela se encontrava em companhia de alguns amigos antes daquele local, amigos que também residiam ali próximo, e um deles, né, moravam até juntos. E nós convidamos, né, localizamos as pessoas que estavam com a vítima, e também surgiu também algumas informações sobre as outras pessoas que se encontravam no bar, né, e que teriam entre eles o autor do fato. Também localizamos, identificamos e ouvimos todos, inclusive a dona do bar, também foi ouvida na delegacia, todos foram ouvidos, com exceção do suposto autor. Ouvimos os irmãos do autor, que moravam também próximo, eles colocaram até dificuldade para que a gente pudesse identificar esse autor, né, que era o Hugo Pita, na época, se não me engano, Francisco. E nós convidamos e ouvimos todos eles, todas as pessoas que foram citadas, né, os que chegaram próximo, e que, na verdade, o local lá era pouco iluminado, não tinha câmera, não tinha filmagem, não conseguimos, na verdade, constatar, comprovar que alguém havia presenciado o crime, mas que dá uma certeza que era essa pessoa. E aí todos comentavam, mas ninguém chegou para a gente e declarou que havia presenciado. A vítima foi encontrada, algumas pessoas ainda disseram que estavam vivas, ainda estava viva a vítima, mas ninguém confirmou que viu o crime, né, que presenciou o fato. Então ouvimos a todos, né, e o Manuel, alguns irmãos da vítima tiveram, os vizinhos tiveram no bar, beberam, saíram, deixaram a vítima, chamaram a vítima não quis sair, disse que ia depois, jogaram sinuca, tomaram 2 a 3 cervejas, e a princípio não houve, né, nenhuma discussão, nenhuma ameaça, nenhuma briga,
fato confirmado também pela proprietária do estabelecimento, que foi ouvida, e a única coisa que foi narrada é que o suposto autor estaria com mais dois, que foram identificados também, foram ouvidos na delegacia, e a proprietária, a dona Diné, na época, ela falou para nós que a vítima estava saindo e deu um adeus, né, para o suposto autor, para Peter. Adeus por quê? Né? Aí ele meio que conversou, né, a dona do bar percebeu que ele desconversou e disse, não, eu só estava dizendo aqui que a gente vai, né, tomar uma, tal. Aí pediram uma cerveja e beberam os dois já no balcão. Eles estavam jogando sinuca, uns dizem que eles jogaram junto, outros não confirmam, e que após um tempo, né, que só a vítima seguiu sozinho, e os amigos já tinham ido, e posteriormente o autor saiu. E o autor estaria em uma bicicleta, e estaria vestindo uma calça, se não me engano, jeans, né, escuro, e uma camisa listrada. Fato que foi confirmado por todos que estavam. Não tinha um motivo aparente. Mais para frente, quando a gente começou a ouvir todas as pessoas envolvidas na rua, tal, e aqueles que eram citados, a gente identificava, qualificava, o que a gente achava importante, a gente ouvia. Ouvimos várias pessoas, mas chegou para a gente uma denúncia na época, se não me engano, foi por telefone, no plantão, dizendo que o autor era Pita, né, essa pessoa que era Pita, e que morava em tal lugar, e deu o endereço. Fomos até o local, né, foi dadas as características desse suposto autor. Chegamos ao local e confirmamos realmente que uma pessoa com esse voo morava no local e tinha os irmãos. Os irmãos confirmaram para a gente, passaram alguns dados lá meio que, né, de má vontade, né, para a gente tentar não identificar, e nós conseguimos identificar via pesquisas, e também o RG que tinha no Instituto de Identificação, a gente conseguiu confirmar. E essa pessoa tinha as mesmas características, né, citadas pela dona do bar, pelas outras pessoas, magro, alto, 1,75, 1,80, olhos claros, né, meio claro, magro, e os dois irmãos confirmaram que realmente tinha o irmão dele, tal, que tinham ouvido dizer na rua, um ou dois dele ainda foram até ver o corpo da vítima e deixaram até o lugar com medo de que alguém reconhecesse e tentasse contra a vida deles, e confirmaram realmente que teria sido o irmão, o executor do crime, né, o autor das 3 facadas, né, canivetadas, né, foi canivete, e confirmaram, e um deles confirmou que realmente ele tinha um canivete, com espinha de peixe, como eles falam, né? O Zé Carlos, ele confirmou para a gente que ele tinha esse canivete. E o Gilmar, que também era o irmão, disse que ele havia comentado que tinha uma rixa com o Fabiano, né? Que é a vítima, o Fábio, né? Era conhecido como Fabiano. E que parece que um tinha chamado o outro de filho da puta, e há uns 2 meses atrás eles tinham tido algum problema, né? Mas que ele não contou muitos detalhes. O irmão da vítima também disse que há uns 2 meses atrás ele tinha se envolvido em alguma coisa com alguém e teria também sofrido algumas lesões. É isso que a gente tinha, né, de fato, né, das orientações. Orientamos a família que ele poderia, né, o autor, comparecer à delegacia para esclarecer. Se ele não tivesse, né, nenhum envolvimento, seria esclarecido e estava tudo certo. Mas ele não compareceu, e aí depois eu saí de lá da delegacia, não sei o que aconteceu, mas os fragmentos que a gente caminhou para o Instituto de Identificação não deu negativo, né, não conseguimos coletar nenhum fragmento da comparação, e até então chamamos as 2 pessoas que provavelmente seriam os outros suspeitos, né, que poderiam ter cometido o crime, foram ouvidos, contaram essas mesmas
histórias que saíram antes da vítima sair, e pelo que a gente percebeu, ficou só, dos envolvidos todos, ficou só a vítima que saiu caminhando, e um tempo depois, o suposto autor saiu em uma bicicleta. E depois disso, ele não foi mais visto no local, no barraco onde ele morava, né? Ele até morava com um dos irmãos, e por motivo, né, houve alguma discussão entre ambos, e ele já tinha deixado o local, né? Mas os irmãos não o localizaram mais. Fizemos algumas diligências lá em alguns lugares na Vicente Pires, na cidade da Estrutural, e como a naturalidade era de Vanderlei, na Bahia, é o que a gente achou mais provável, né, que era um setor de zona rural, onde a mãe morava, e a gente provavelmente achou, né, que ele poderia ter ido para lá, mas nós não chegamos a fazer nenhuma viagem para tentar localizá-lo nessa cidade lá do interior. No mais, o que eu me recordo é isso. Excelente, Renato, excelente. Muito, muito bom mesmo o seu depoimento, muito esclarecedor. Só para confirmar uma coisa, então, primeiro saiu a vítima e ele saiu atrás, não é isso? Saiu depois. Sim, logo depois tem uma bicicleta. Certo. E vocês realmente não tiveram mais contato com esse acusado, o acusado sumiu no mundo, não foi encontrado, né? Isso. Tranquilo, então. Ok. Muito obrigado, viu, Renato? Agradeço demais. Vou passar então a palavra para a defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, policial. Bom O senhor dia. consegue me escutar direitinho? Sim. Perfeito. Meu nome é Ana Flávia, sou defensora pública. Vou só te fazer mais algumas perguntas, tá certo? Ok. Perfeito. Na sua narrativa, Renato, o senhor mencionou ter ouvido da senhora Edneia, dona do bar, a questão do adeus entre acusado e vítima. Só não ficou muito claro para mim quem teria dito adeus para quem. Só queria que você voltasse um pouquinho nessa situação para a gente. Se o senhor se recordar. Isso está no termo da dona Edneia, né? Ela que colocou isso para a gente, que estava ao lado dos dois. Deixa eu ver se eu confirmo aqui no termo dela. Ele tinha ido ao banheiro, né, e quando estava retornando, ouviu Fabiano falar a expressão adeus. E Pita virou-se e perguntou: adeus por quê? Fabiano desconversou, dizendo que só estava convidando para tomar uma cerveja. Então, Pita mandou servir a cerveja e ela foi bebida no balcão do bar. Perfeito. Era esse esclarecimento mesmo. O senhor se lembra se do Bar da Anéia até o local em que o corpo foi encontrado, se o barraco onde o acusado residia era no meio do caminho, era nesse caminho? Ele morava bem próximo, né? Todos que estavam envolvidos nessa ocorrência eram na rua 3 ou na 3B. Era o mesmo trajeto, mesmo caminho. Perfeito. Alguma arma do crime foi encontrada pela polícia? Não, senhora. Nenhum objeto. Eu mesmo fiz a varredura no dia do fato, encontrei até as latas, né? Uma bem próxima ao corpo, provavelmente a vítima estava ingerindo, e mais à frente, do outro lado da rua, eu encontrei outra lata. Mas, quanto ao canivete, né, que foi usado, eles afirmam, não foi encontrado. Um último esclarecimento, Renato, por gentileza. Na oitiva do Gilmar, pelo que o senhor se recorda, ele chegou a mencionar alguma ameaça que o acusado teria sofrido por parte do Fabiano, da vítima do fato? Ele relata, o Gilmar, o termo dele. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos, Renato. Obrigada, excelências demais. Perfeito. Pelo juiz, eu não tenho esclarecimentos, ainda os senhores jurados querem o esclarecimento da testemunha. Se tiverem, podem passar através do oficial de justiça da Polícia Pública. Sem esclarecimento também pelos jurados. Muito obrigado, Renato. Bom dia para o senhor, viu? Ok. Bom trabalho.
os apelidos Peter, Menino. Gravando, então. Obrigado, então, delegado Thales, né? Isso, pela presença. O senhor vai ser ouvido como testemunha, já conhece as explicações legais, então eu vou passar diretamente a palavra para as perguntas ao provedor. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bom dia. Meu nome é Kleber, eu sou promotor de justiça. Tenho alguns questionamentos a fazer do senhor e desde já ressalto que sei da dificuldade que é vir aqui falar sobre um fato muito antigo, né? Infelizmente, a gente não tem culpa disso, do processo ter demorado tanto a ser concluído. Mas, enfim, é um fato de 2009. E eu queria saber do senhor se o senhor atuou nessa investigação, se trabalhou nesse caso, se recorda de alguma coisa, algum detalhe, de como que decorreram essas investigações e como se chegou ao acusado. Excelência, realmente decorreu, são 16 anos, né? Eu lembro que na época só eu estava chegando na delegacia, né? O fato já estava ocorrendo. E aí eu devo ter feito alguma peça lá que veio para mim, né? Relatório da CIF, devo ter, mas assim, não lembro os detalhes, são é muito tempo, né? Eu já estou com quase 12 anos de aposentado. A ideia já desliguei completamente Na época, da função lá. o senhor até falou aqui que era delegado de polícia há 13 anos. Isso foi em 2012, seu professor de depoimento, delegado há 13 anos. E tal. Aposentei em 2013. Pois é, muito. Aí desliguei, eu só lembro mais ou menos, teve esse negócio de eu chegar e teve, era um homicídio, mas não lembro assim, os detalhes. Eu lembro que eu fiz atuei, devo ter feito. O senhor disse que chegou já com a investigação andando já no final das investigações. Tudo bem, doutor. Eu vou pedir para o senhor somente, que o senhor prestou depoimento aqui em juízo, né? Na época em Itaguatinga, ainda no Tribunal de Juízo de Itaguatinga. Só para o senhor, se possível, confirmar que prestou esse depoimento e se essa assinatura é sua. Ok? Vamos me aproximar ali. Pode ser, doutor? Tá. Consegue colocar lá? Pronto, só para ele. Aonde? Acho que atrás. Atrás dele. Não precisa olhar, você vai ficar de frente. Eu vou fazer aqui. MD? Ah, pensei que você tinha puxado já. 463 89107. Página 2. Esse é o seu nome, né? Não, é a minha assinatura. Certinho, né? Foi o seu Com certeza. né? Está legal. Então, para mim foi um juízo, é tranquilo. É só para confirmar mesmo, para os jurados serem essa tranquilidade. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Tá, sem perguntas pelo juiz, os jurados querem um esclarecimento. Sem mais esclarecimentos também para os jurados, então, encerrado o depoimento. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Bom julgamento aí. Obrigado. Para facilitar, não pode, né? Você vai ficar sabendo com ele. O Gilmar chegou, né? Gilmar é irmão dele, né? É.